Toda pessoa, seja criança ou adulta, já se imaginou ou se pegou em algum momento olhando para o céu, imaginando alguma estrela perdida, se existe algum planeta por ali com seres igual a gente. Isso não é só uma dúvida de adultos e crianças, ser humaninhos, mas é um assunto que mobiliza cientistas pelo mundo inteiro. Não existe nenhum motivo para que nos impeçam de olhar para o universo e imaginar. Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, existe a possibilidade de seres intergalácticos, né? E este vídeo agora eu vou falar sobre, na visão espiritualista, como que eles veem essas outras dimensões, para também poder encerrar e eu começar a falar sobre o meu novo conteúdo que vai entrar no canal agora. Como eu disse, não existe problemas se olharmos pelo ponto de vista do universo e prestar atenção que, na realidade, seria muita prepotência da nossa parte nós imaginarmos que só tem gente aqui nesse universo ou em outros universos, né? Só existe o ser humano. Então não há problema nenhum a gente deixar a nossa imaginação fluir e deixar a imaginação fluir e permitir-nos a imaginar esses outros seres, né? Os seres intergalácticos realmente, falando dos Greys, né, igual eu já tinha falado anteriormente, existem, já teve provas de aeronaves, de exploradores, como vocês quiserem citar, né, de canalização de seres da quarta, quinta, sexta dimensão, não é isso? Então, assim, são pessoas que falam realmente, que comunicam através de canalização. Então, esse universo, ele existe independente da nossa vontade. De qualquer forma, ele está lá. Nesse caso, nós somos apenas hospedeiros de uma imensa nave cósmica chamada Terra. Nossas ações, nossos pensamentos, nossas descobertas não interferem em nada na dinâmica cósmica. Este problema que já existe em várias e várias gerações nesse planeta, dessa busca se estamos realmente sozinhos aqui e imaginar se realmente o universo somos só nós humanos. Pensem o seguinte: embora as probabilidades de vidas fora da Terra, quando eu falo extraterrestre, pode ser micro-organismos, tá, gente? Não é só os seres todo formado, não. Pode ser um micro-organismo. Mas com essas formas todas, existe uma alta probabilidade de existirem, ainda continuamos sozinhos neste planeta. Ou seja, possuímos um diferencial que nos tornam únicos. E se nos tornam únicos, será que realmente nós estamos aproveitando desse diferencial para fazer a diferença? Nós, seres humanos, por sabermos o concreto, que somos os únicos neste planeta e devemos sim tratar melhor essa questão. Este planeta abriga uma exceção, precisamos agir como tal. Dizem por aí que a característica humana é esperar até o último momento para podermos agir. Ou seja, resolver problemas, realizar tarefas. Seria realmente uma pena se o último momento fosse tarde demais. E qual é o problema de estarmos sozinhos? Se realmente estamos neste universo sozinhos, não estamos fazendo o suficiente para nos mantermos salvos.
Estamos ainda vivendo aquele velho discurso, cada um faz a sua parte, não é verdade? Mas somente faz sentido essa frase, esse ditado, quando agimos com a população inteira. Talvez seja agora o momento, a hora, de começarmos a agir como se nós fôssemos a única civilização que existe em todo o universo. Sem distinção de país, sem distinção de raça, sem distinção de língua, conhecimento e muitas outras coisas mais. E assim, fazendo jus à raridade de estarmos vivos. Olá, ser humaninhos do bem, tudo bem com vocês? É isso aí, gente. Eu sou a Mercedes e este é meu canal Quer Saber? Pronto, falei. E para você, como sempre, que chegou agora no canal ou que já faz parte do meu canal, não se esqueçam de ativar tudo aqui embaixo. Ativa tudo. Deixa seu like. Faça o seu comentário. Eu gostaria muito mesmo de saber a opinião de vocês sobre se realmente nós estamos sozinhos nesse universo. Será que estamos? Então, vem comigo agora saber, na visão espírita, essa primeira dimensão, como que ela é. Então, eu saio de cena para mostrar a imagem para vocês e vou falando, conversando com vocês enquanto isso. Beleza? Então vamos lá. Olha aí. Na primeira dimensão, gente, encontramos os seres unidimensionais. Vocês lembram que lá no outro vídeo eu falei sobre aquele traçozinho na primeira dimensão? Unilateral. Então, aqui vocês vão ver na primeira dimensão os seres unidimensionais que se comunicam através de sensações como o frio, o calor, o desgosto, as vontades e entre outros. Estes seres não têm consciência das outras dimensões e por isso não as percebe conscientemente. Entenderam? Não tem a capacidade suficiente para formular conceitos, nem lidarem com tal, tá? Apesar de estarem na primeira dimensão, os seres unidimensionais, gente, possuem corpos perceptíveis na terceira dimensão. Gente, esses serizinhos que estão na primeira dimensão, eles são percebíveis aqui na terceira dimensão e eles agem conforme movem. Agora vocês vão ver ele. O exemplo dos seres da primeira dimensão são as lesmas, as minhocas e outros bichinhos rastejantes. Viram? É como se esses animaizinhos, na visão espírita, nesses bichinhos rastejantes, eles vieram lá da primeira dimensão. Agora nós vamos para a segunda dimensão. Na segunda dimensão, os seres que habitam são bidimensionais. Não se comunicam só pelas sensações, mas também pelos sentidos, os 5 sentidos, tal como os seres unidimensionais da primeira dimensão, igual eu falei agora. Os seres bidimensionais, gente, também não percebem as outras dimensões conscientemente. Mas, esperem aí, você tem um gato na sua casa? Você tem um cachorrinho na sua casa? Se você tem, fique sabendo que os gatos são os únicos seres bidimensionais que podem perceber as dimensões superiores. Continuam sem conseguir formular conceitos, mas tome bem atenção que esses seres dessa dimensão possuem graus evolutivos bem diferentes. Tem os seres mais evoluídos que já entendem pequenos comandos sem haver uma conceituação sobre eles, e seres ainda são poucos evoluídos, tal como os seres unidimensionais, igual o que eu falei anteriormente. Os seres dessa dimensão também possuem os corpos perceptíveis à terceira dimensão. Como a primeira dimensão é o comprimento, a segunda dimensão ela é a largura. E quem são esses seres da segunda dimensão?
É o gato, a girafa, o cachorro, um leão, os animais em geral. Aí, conforme a teoria espírita, vem a terceira dimensão. A terceira dimensão, ela é a altura. Viu como é que está um paralelo com a teoria dos físicos? Então, novamente eu vou sair daqui para vocês verem como que é a terceira dimensão na visão espírita. Essa dimensão é o nosso conhecido mundo tridimensional ou o mundo físico. Nessa dimensão são as leis físicas da terceira dimensão que regem todas as manifestações e relações dos seres como os pontos tridimensionais, gente. Os seres que habitam a terceira dimensão são tridimensionais. Os seres tridimensionais não se comunicam só com os 5 sentidos e das sensações. Estes seres se comunicam através de conceitos. Por exemplo, você está vendo esse vídeo aqui agora. Está comunicando comigo através de conceitos, do que você acredita, do que eu estou falando. Para estes seres perceberem as outras dimensões conscientemente, eles precisam despertar e dominar as suas consciências. Para despertar e dominar a consciência, gente, é preciso um trabalho árduo e perseverante. Ou seja, gente, na visão espírita, a terceira dimensão é justamente somos nós, seres humanos, encarnados, o corpo físico nosso. Beleza? Vamos para o próximo. Então agora a gente vai passar para a quarta dimensão. Gente, presta atenção. Antes de falar sobre a quarta dimensão, eu já vou falando logo para você. Aqui é a visão espírita, ok? Essa dimensão é conhecida como quarta coordenada ou hiperespaço. É relativa ao tempo. Alguns chamam a quarta dimensão do mundo etérico, éter, o quinto elemento da natureza. Os outros elementos são água, terra, fogo e ar. Há religiões que a reconhecem como paraíso, gente. É habitado por seres quadridimensionais. Contudo, nessa dimensão, meus amores, existe uma diferença relativamente às dimensões anteriores mencionadas. A quarta dimensão está dividida em 2 zonas. A quarta dimensão está dividida em 2 zonas, que é a primeira é a região da zona inferior e a outra é a zona superior. Então, eu vou mostrar para vocês o que é essa primeira zona inferior. É uma região habitada por magos negros, por zangões e outros elementos de baixa vibração, ou seja, elementos negativos. Aí vem agora a segunda zona, que é a zona superior. É uma região habitada por elementos inteligentes e bons, que não prejudicam ninguém e que cultivam sentimentos nobres. Essa região é habitada por elementais da natureza. Os elementais da natureza, como já mencionei, que são os gnomos, que são as fadas, que são os devas, as salamandras, os duendes e outros mais. Aí chegamos na quinta dimensão, que é, pela visão espírita, a eternidade. É nessa dimensão onde podemos investigar, descobrir coisas do passado e do futuro, usando o nosso corpo astral e o nosso corpo mental. Quando fazemos uma regressão, meus amores, acabamos por aceder à quinta dimensão, seja através do corpo mental ou do corpo astral. Podemos encontrar nessa quinta dimensão os registros kármicos, que guarda os débitos e créditos individuais. Através desses registros, não podemos saber o exato momento da nossa morte física, bem como saber como foi a nossa última morte física. É uma ótima oportunidade de ultrapassarmos traumas e descobrirmos assim os nossos erros, os nossos acertos. O nosso ego não ultrapassa essa dimensão. Agora, tome cuidado de praticar com frequência o desdobramento astral,
consciente, viu, ser humaninhos? Pois caso você não pratique, você se torna sensível às armadilhas do ego, que cria formas belas e perfeitas para continuar manipulando a sua vontade através dos seus eus. Se não tivermos consciência nessa dimensão, nos projetarmos conscientemente, estaremos sujeitos aos ataques dos magos negros e seus terríveis poderes. Para alguns é até chamado de mundo molecular. Mas a quinta dimensão não é só isso. Ela está dividida em dois mundos, o mental e o astral, que subdividem também em mundos em zonas inferior e superior. Então vamos falar agora sobre o mundo astral inferior. Essa região é conhecida como limbo e também por umbral, pois podemos encontrar nela os encarnados e desencarnados. Quando nos projetamos no astral, costumamos ser levados para uma região do mundo astral para ajudar os encarnados e desencarnados que precisam de ajuda. Bem, sobre o umbral, já é conhecida como uma região negra, ou seja, uma região pesada e densa. O segundo mundo astral é um mundo cheio de energia e de luz. Nela podemos encontrar os anjos da morte, encarregados do processo de desligamento. Nessa região também se encontram os tribunais divinos da justiça, encarregados de julgar o karma e o dharma. Vocês lembram que eu falei que a quinta dimensão, na visão espírita, está dividido em dois mundos, o mundo astral e o mundo mental. O mundo astral eu acabei de falar, agora nós vamos falar sobre o mundo mental. E no mundo mental tem ele o mundo também inferior e o mundo superior. No mundo mental inferior existem muitos templos negros onde encontramos os mais terríveis e perigosos magos negros. No mundo mental superior, ele é assim, há muitos templos brancos iluminados que nos ajudam a ver as coisas de uma forma mais clara e perfeita. Essa região é chamada de Devachan, que significa paraíso. Não sei se vocês já ouviram falar do sol espiritual, já? Fica olhando para ele aí. Mas é nessa dimensão que se encontram os primeiros mundos eletrônicos, o sol espiritual. A eternidade é pequena dentro da sexta dimensão, o que quer dizer que essa dimensão está além da eternidade. Aquela essência que possuímos, entende? Que faz parte de nós e que nos torna mais íntimos, moram na sexta dimensão. Só através da real meditação é que podemos chegar a essa essência. Meditem, gente, pois só assim a libertamos do ego. É fundamental encontrarmos e explorarmos a nossa essência. Não deixe o ego lhe pegar uma armadilha, medite. A sexta dimensão, como as outras que eu já falei, ela também é dividida em dois mundos. O mundo causal e o mundo búdico. No mundo causal e búdico estão as almas dos seres humanos. É uma realidade que a maior parte da humanidade atual não possui alma e nem espírito. Neste período cósmico e planetário, nós temos que fabricar as nossas almas e espírito. O mundo causal é conhecido pelas regiões como o céu. O corpo correspondente a este mundo é o corpo causal, a alma dos seres humanos. O segundo mundo, que é o mundo búdico, ou seja, vem toda a palavra de Buda, né? Vamos meditar, vamos chegar, vamos elevar, né? Então vamos lá no mundo búdico. Este mundo corresponde ao corpo búdico e, ao contrário do mundo causal, podemos encontrar nele a alma divina, aquela que descobrimos com nossa essência do íntimo. Então, agora encerrei de verdade, terminei esse tema. Agora eu vou vir com conteúdo magnífico, que é o porquê das coisas. Vocês já pararam para pensar
o porquê das coisas. Por que tal coisa existe? Por que existe um relógio? Por que marca uma hora? Entendeu? Então eu vou chegar com muita curiosidade, com muitos assuntos, de coisas que talvez você não se pergunte o porquê das coisas. É o próximo conteúdo que eu vou trazer no meu canal. Um beijo no coração de vocês e fique com o maior de todos, que é Deus, o meu Criador.